Olá, bom dia. Essa é mais uma lista de exercícios, né? E esses exercícios selecionados são exercícios relacionados à parte de hidrostática, que são alguns exercícios que eu achei interessante, onde alguns deles a gente já fez em sala de aula e que é bom dar uma olhadinha para a nossa próxima avaliação, tá? Então vou dar uma repassada aqui no que já foi feito e alguns que a gente fez posteriormente. O exercício número 2 ele fala assim: um recipiente hermeticamente fechado e parcialmente evacuado tem uma tampa que estava 77 centímetros por metro quadrado, então não é muito aconselhável fazer um exercício com uma tampa que tenha 77 metros quadrados. Então provavelmente um erro aqui na hora de digitar, né? Então, se a força necessária para remover a tampa é de 480 newtons e a pressão atmosférica é 1,0 vezes 10 a quinta pascal, qual é a pressão no ar no interior do recipiente? Então, nós temos aqui que a variação de pressão é igual à força sobre a área. Essa variação de pressão é a diferença entre a pressão entre os dois ambientes, né? Onde tem a parte interna e a parte externa, onde aqui nós temos a pressão atmosférica que foi fornecida. Bom, 480 dividido pela área, lembrando que está em metro centímetro quadrado, passando para metro quadrado, fica 10 a menos 4. Passando do P0 para lá, pressão atmosférica, então nós temos esse resultado, 3,8 vezes 10 a 4. Bem simplesinho o problema. O segundo é uma janela de escritório que tem 3,4 por 2,1. Então está aqui a representação dessa janela. Aí ele tem aqui, fala que a passagem da tempestade, a pressão do ar do lado de fora do edifício cai para 0,96. Então há uma diferença de pressão entre o lado de dentro e o lado de fora. Então, no ATM caiu para 0,96, então a diferença de pressão 0,04 ATM. Qual é o modo da força input? A variação da pressão é força sobre a área. Essa área multiplicando, então a força vai ser 2,8 vezes 10 a quarta. Nove. Aqui ele tem agentinossauro, né, que tem 21 metros de altura e o coração está a 9 metros de altura. Então está aqui a altura dele, 21 metros. E provavelmente o coração deve estar nessa altura aqui, que é 9 metros. Ele pergunta, suponha que a massa específica do sangue seja isso aqui. E ele quer saber qual é a pressão atmosférica, a pressão, né? Atmosférica não, a pressão existente no coração, sendo que a pressão no cérebro é de 80 torr. Então nós temos P igual a P0 mais ρgh. Como a posição que ele quer é abaixo, então mais a pressão aumenta. Então a pressão na parte 1, vou colocar aqui para não aparecer P0, né, que é 80 torr, igual a ρgh. Então está aqui a massa específica, o G e o H. Só que aqui, quando eu faço a conta, isso aqui vai me dar em Pascal. E aí eu tenho que transformar para torr, né? Torre série. Um torr é 133,3 Pascal. Então se eu quero 1 Pascal, passo dividindo. Então fica 1 sobre 133,3. Então essa parte aqui, para poder somar com essa, tem que estar em torr. Fazendo a conta, somando dá 1000 torr. No item B, na altura dos pés do animal aqui. Agora eu não preciso fazer essa subtração aqui, né? Então fica apenas 21. O cálculo é o mesmo, 80, 1,06 vezes 10 a terceira,
9,8, né? E 21, novamente, multiplicar por 1 sobre 133,3 para passar para a tora. Então, feita essa conta, soma com 80, dá 1.722 toras. Aqui muito simples, só que aqui é o inverso. Eu quero sugar, então ele tem que vir nesse sentido. Então, pressão é ρ G menos H. Então, isso dá o Rho, a altura. Então, aí você tem já em Pascal, né? Colocando a massa específica, gravidade e a altura. Esse aqui feito em sala de aula. Aqui um recipiente onde vai colocar areia. Do lado de cá uma mola. A variação de pressão ela é transferida integralmente, então força do lado esquerdo sobre a área do lado esquerdo igual a força do lado direito sobre a área do lado direito. Isso é a variação de pressão. Do lado esquerdo é o peso, mg, sobre a área do lado esquerdo. Do lado direito, a força da mola, que é kx. Aqui dá 18 vezes, né, que ele fala. A área 18 vezes. Então, substituir aqui. A área do lado esquerdo pode cortar. Isolando o M. Então, fica K, que é a constante da mola. X, que é a deformação em metro. Tá aqui. Dividido por 18, que já está aqui embaixo. Vezes 9,8. 8,5 kg. Também feito em sala de aula, 3 crianças, todas pesando de 356 newtons, fazem uma jangada com toras de madeira de 0,30 metros e 1,8 metros de comprimento. Quantas toras são necessárias para mantê-las flutuando em água doce? Supondo que a massa específica da madeira é 800. Então, a primeira coisa, calcular o volume de cada tora. O volume de cada tora é a área da seção transversal, que é πr ao quadrado, vezes o comprimento. Já a jangada é n vezes o volume de cada tora. Então não há problema. O empuxo é igual ao peso das crianças mais o peso da jangada. O empuxo é o deslocamento de fluido, então, ou da água, volume da jangada que está dentro, aqui, que desloca uma quantidade de água, né, que é igual ao volume da jangada, vezes G, igual ao peso das crianças. Aqui, o peso da jangada é rho da madeira, volume da jangada, vezes G. Passo aqui para o primeiro membro, então passa negativo, então subtraindo. O volume e o G eu posso colocar em evidência, então fica a diferença entre as massas. Passo aqui dividindo, onde lá de cá ficou só o peso das crianças, que é 3 vezes o peso de cada criança, que dá 1068. G, 9,8, passou dividindo, 1000 menos 800, que está aqui. Então, fazendo a conta, substituindo o volume, que é π r ao quadrado vezes E, vai encontrar um número em torno de 4, alguma coisa. Como a gente sabe que a jangada está no limite aqui, então eu tenho que aumentar o número de toras, sempre arredondando para cima. Então, deu 4 e pouco, então tem que arredondar para 5 toras. Uma esfera oca flutua quase totalmente submersa em água. O diâmetro externo é 60 centímetros e a massa específica do ferro é 7,87 gramas por centímetro cúbico. Determine o diâmetro interno. Então, o empuxo, que é o que desloca a quantidade de volume de água deslocada, igual ao peso. Então, ρ da água, o volume externo, que vai deslocar esse volume, todo o volume da esfera, vezes G, igual a ρ da esfera. E aí a massa, aqui eu tenho que fazer a diferença, porque massa é ρ sobre V, né? Opa. M sobre V. Então M é ρ vezes V. Então teve um equívoco aqui, tá? Então M é ρ vezes V. Então o M aqui é ρ da esfera, o volume da esfera aqui
tenho que retirar a parte interna, onde não tem material, vezes G. Bom, a parte externa do lado de cá, a parte externa do lado de cá, então faço Rho V e G para o lado de cá. Primeiro eu posso cortar o G, né, para não precisar carregar o G. Então, Rho externo, volume externo, passo para cá. Fica a diferença do Rho da água vezes o volume externo, menos o Rho da esfera vezes o volume externo. Eu coloco em evidência aqui. Do lado de cá ficou Rho externo vezes o volume interno. Rho da esfera vezes o volume interno. Passo o Rho da esfera dividindo. Então, o volume interno é igual a Rho da esfera, que é 7,87. O Rho da água em grama por centímetro cúbico, que é 1 grama por centímetro cúbico. Divido aqui. E aqui o volume externo. Como o volume interno é 4/3 de πr ao cubo, e aqui 4/3 de πr ao cubo, ou 4/3 de π, vai embora. E aí eu tenho a expressão do raio externo. Raio interno e raio externo, né? Olha só. Aqui, o diâmetro externo é 30, então o raio interno é 60, então o raio interno é 30. Aí, quando eu fizer a conta, eu vou encontrar o raio interno. Tem o raio interno aqui. Bom, só que aqui, eu tenho que ter em mente o seguinte, vou apagar isso aqui para a gente escrever de novo. Aqui eu estou calculando o raio interno. Raio interno. Só que ele quer o diâmetro. O diâmetro interno é 2 vezes o raio interno. E aí o cálculo aqui vai dar em torno de 57,3, alguma coisa assim, de centímetro. Isso é bem próximo do raio externo, o diâmetro externo. Esse aqui foi feito em sala de aula, uma esfera Ruka de raio de 8 centímetros e 9 centímetros flutua pela metade. Então, o empuxo igual ao peso. O empuxo desloca a metade do volume. O G corta, posso colocar em evidência aqui o M. Então, M é igual a Rho dividido por 2, 4/3 de π R ao cubo. Então, ele tem 1,22. Calcule a massa específica do material. A massa eu já tenho. Então, Rho, massas ao volume. Aqui, a massa eu calculei 1,22. O volume é 4/3 de π. Agora, para calcular a massa específica, é a diferença entre os raios. Raio externo e raio interno. Como eu tenho aqui os dois, então, logicamente passando para metro, né? For 1,3 vezes 10 a terceira. Por fim, o 44. Um bloco de madeira tem massa de 3,67 kg e massa específica de 600 kg por metro cúbico. Ele deve ser carregado de chumbo de 1,14 vezes 10 a quarta kg por metro cúbico, que é a sua massa específica, para flutuar na água com 0,9 do seu volume submerso. Então, um bloco de madeira com 0,9 do volume submerso. Que massa do chumbo é necessária se o chumbo for colocado no alto do bloco, ou seja, aqui em cima do bloco? Vou colocar o chumbo aqui em cima do bloco. E aí a madeira afunda, ficando com 0,9 submerso. Empuxo igual ao peso da madeira mais o peso do chumbo. O empuxo, Rho da água, 0,9 do volume submerso, vezes G, igual a Rho da madeira, volume da madeira, vezes G, massa do chumbo, vezes G. Corto o G. Então ficou Rho da água, 0,9 do volume. Esse aqui passa para o primeiro membro, Rho da madeira vezes volume,
fica só a massa do chumbo. Bom, acontece que eu não tenho o volume da madeira, mas eu tenho como calcular, né? Então fica aqui, ó, fluido da água, 0,9 do volume, que é massa da madeira sobre rho da madeira. Aqui, a rho da madeira vezes V é o próprio massa da madeira, então não precisava nem mexer. Massa do chumbo. Então, rho da água 1000, rho da madeira 600, 0,9, massa da madeira 367, menos massa da madeira 367. Isolando, então massa da madeira, ou massa do chumbo, 1,84 kg. Bom, agora ele quer o contrário, né? Se o chumbo for colocado na base do bloco, ou seja, ele vai para dentro da água. Agora, o 0,9 da madeira fica dentro da água e o chumbo também fica dentro da água. Então, como é que fica o empuxo? Rho da água, 0,9 do volume da madeira, mais volume da madeira vezes G, ou seja, fica assim, ó, o impulso. Rho da água deslocada vezes o volume da madeira vezes G, mais Rho do chumbo vezes V do chumbo vezes G. Então tudo isso aqui é um empuxo. Por quê? Porque tudo deslocou água. Tá? Já coloquei em evidência aqui o Rho da água que é comum aos dois. Tá? Porque o empuxo, eu falei de chumbo aqui, né? Vou colocar mais fino aqui para escrever novamente aqui. O empuxo é igual ao Rho da água, ou seja, é quem vai se deslocar. Volume da madeira que vai para dentro da água, vezes G, mais Rho da água deslocado devido ao quem? Ao chumbo que está dentro da água. Então, volume do chumbo vezes G. Tá vendo? Coloquei aqui 0,9 do Rho da madeira, Rho da água, Rho da água, volume do chumbo vezes G. Eu já coloquei em evidência aqui. Do outro lado, fica o peso da madeira, que é Rho da madeira, volume da madeira vezes G, e o peso do chumbo, que é a massa do chumbo vezes G. Então, passando para o primeiro membro, tudo que tenha o volume da madeira, que seria esse aqui. Então, vai ficar aqui, ó. Rho da água, 0,9 da madeira, vezes G. Rho da água, 0,9 da madeira, vezes G. Menos Rho da madeira, volume da madeira, vezes G. Tá aqui. Igual. Aí passa esse aqui o primeiro termo, ó. Menos Rho da água, volume aqui do chumbo, vezes G, mais a massa do chumbo vezes G. Agora o G corta. Aqui ficou Rho da água 0,9, tá aqui. Menos Rho da madeira, vezes V, que é o volume aqui de água deslocada. Igual Rho da água, volume do chumbo, que é a massa do chumbo sempre sobre a densidade do chumbo, igual mais a massa do chumbo. Agora eu vou colocar em evidência aqui a massa do chumbo. Ó. Do lado de cá ficou 0,9 Rho da água menos Rho da madeira. Pá, é demais. 0,9 Rho da água menos Rho da madeira. Aqui ficou volume da madeira,
que é a massa da madeira sobre a massa específica da madeira. E do lado de cá, menos rho da água, vezes rho sobre rho do chumbo, mais 1, coloquei em evidência a massa de chumbo. Do lado de cá, essa conta a gente já fez, que é 1,84. Aí passa isso aqui dividindo, fica 1 menos 1000 sobre 1,14 vezes 10 a quarta. Aí encontra a massa do chumbo. Um pouquinho mais complicado, né? Mas tranquilo. Tá bom? Até a nossa próxima.